Olá pessoal, meu nome é Marcos Mota. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e um pouco sobre gestão de vulnerabilidades para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Tudo bem? Falando um pouquinho da minha trajetória, pessoal, eu comecei bem cedo na área de TI. Aos 16 anos eu comecei como office boy numa software house, Minicom, fica ali na 15 de novembro, no centro de São Paulo. Tem mais de 50 anos já no mercado, empresa antiguíssima aqui em São Paulo. E eles faziam sistemas, softwares para corretoras, bancos, bolsa de valores. Então, no meu período ali, dos 16 aos 18, eu aproveitava as horas vagas para poder estudar programação. Na época a gente usava muito Delphi. E tinha uma biblioteca pequenininha lá na empresa e um computador antigo. Eu formatei esse computador, limpei ele, instalei as aplicações que precisava de desenvolvimento e dedicava meu tempo livre ali na empresa que eu tinha, né, alguns momentos do mês, para ficar estudando. Né? Queria aproveitar aquela oportunidade do meu primeiro emprego numa software house. E um dos sócios viu isso e me indicou, né, pagou, a empresa pagou um curso de desenvolvimento de Delphi na época, e eu fiquei responsável por desenvolver os novos relatórios, né, que a empresa precisava. Então consegui essa promoção, né, saí de office boy para implantador de sistemas e eu fazia algumas melhorias, né, mais especificamente os novos relatórios que os clientes pediam. Então eu ia implantar esses sistemas nas empresas. Naquela época era tudo on-premises, né? Eram tudo servidores locais. Então eu precisava levantar esses servidores ali com Linux. Na época a gente usava Debian, Fedora, Slackware. Então eu precisava configurar esses ambientes e distribuir as aplicações pelos andares, né, das corretoras, das empresas e treinar os times para o uso daquele software, né, os diversos módulos que existiam. Então esse foi meu início de carreira. Foi algo assim muito bom, me impulsionou demais a querer seguir, né, com muita vontade nessa área de TI na época. Eu sempre escutava dos meus mentores naquela época, né, as pessoas mais velhas que me mentorava lá na Minicom, que banco de dados e redes era uma boa dobradinha e foi o que eu acabei fazendo, né. Eu fiquei ali trabalhando 4 anos na Minicom e aí eu fui para a FATEC no interior de São Paulo, em Dayatuba, fazer tecnologia da informação com ênfase em banco de dados na época, e depois eu fui fazer com ênfase em redes na Max Planck, e as coisas foram mudando, foram evoluindo, né? Mas ali, no meu período da FATEC, uma professora me convidou para dar aula, né, uma instituição que ela estava ajudando a organizar, a criar, que era a instituição do DECO, jogador de futebol, e ali eu descobri minha paixão ali pela docência, né? Aos 22 anos eu tive a oportunidade de construir ali a rede, levantar os servidores e ao passo que eu terminei, né, essa fase inicial de construir a rede ali da instituição, era uma instituição grande, então eu fui convidado para dar aula de TI, né, para os jovens ali daquela instituição e foi meu primeiro contato, né, graças a essa professora da FATEC com a docência. Eu gostei muito, então desde aquela época eu tento conciliar, né, a minha carreira no mercado, né, minha carreira nos projetos de TI com a docência. E então após ali um tempo, né, de faculdade, conciliava, porque a faculdade me exigia bastante, então eu conseguia encaixar essas aulas, né, uma forma de eu ter uma renda e poder trabalhar e poder estudar ao mesmo tempo. Então foi muito bacana poder participar desse projeto, né? E após isso, né, depois que eu terminei ali minha missão nessa ONG, né, quando eu terminei a faculdade, eu fui buscar empregos em empresas de TI, e aí eu trabalhei na Stefanini, depois trabalhei na Greenhouse. Na Stefanini eu era terceirizado, então eu era o único ponto focal de TI ali na empresa, para o SAP, para as questões de Cisco, rede, servidor, tudo. Então foi muito bom para pegar bagagem. E aí depois eu fui para uma outra fábrica, que também tinha 3 turnos, a Greenhouse, a fábrica de móveis, e não existia setor de TI, era uma fábrica que tinha acabado de inaugurar, planta gigantesca ali em Indaiatuba, eles eram pequenos e ficaram gigantes, né, ficaram, assim, em termos de estrutura muito grande, né, mas em termos de empresa eles eram médios, e não tinha, né, um setor de TI,
Então eles estavam buscando uma pessoa, um profissional de TI para poder construir os processos, o time e assim por diante. Então, passei ali no processo seletivo e fui contratado para criar esse setor, essa área de TI. Foi muito bacana assim para mim, porque foi um laboratório também, né? Assim, pude implementar muitas políticas de segurança e muitas questões de inovação, né? Ali da fábrica, na questão de RP, com IoT, com a inteligência ali na expedição, né? Para despachar os produtos, despachava o produto 24 horas por dia, emitindo nota, a questão de inventariar, né? Os semi-acabados, os produtos, e assim por diante. Então, era uma empresa que também trabalhava muito com comércio exterior, né? Então, eu tive muito conhecimento ali também com Comex, né? Para um projeto depois de startup que eu tentei fazer. Mas, enfim, esse período na Greenhouse foi muito bom, porque era um período onde eu pude, que eu fui responsável, né? Por criar um setor de TI do zero. Então, isso me trouxe uma bagagem muito bacana na época, né? E até hoje. Né? Tive que desenvolver muita resiliência ali, estudar bastante, buscar, fazer muitas buscas, né, de conhecimento para poder implementar as demandas que eram requeridas ali. Então, foi um período muito bacana, né? Você ser responsável, coordenador ali por todas as questões de TI, exigiu bastante de mim, mas ao mesmo tempo me trouxe muita coisa boa, muita experiência boa, né? E depois disso, né, eu estava já no fim ali da faculdade na Max Planck, né, da faculdade de redes, e dois amigos me convidaram para abrir uma empresa, abrir uma startup em São Paulo, né, de simulação de custos para comércio exterior, né, inclusive esse período na Greenhouse me ajudou muito a conhecer os processos de Comex, mas antes disso eu fui para os Estados Unidos, ficar ali um período, né, de 6 meses para estudar inglês, a convite de um amigo que tinha ajudado ele, né, um amigo americano, que ajudei ele a abrir uma ONG em Tu, casado com brasileira, não falava muito bem português, então eu ajudava ele ali no começo, né, com questões de cartório, questões burocráticas, assim por diante, e ajudando ele a criar, a estabelecer ali a ONG dele aqui no Brasil. Ele depois me convidou, né, como forma de agradecimento para poder estudar inglês lá no país dele. Fui para Ohio, fiquei ali um tempo, estudei inglês, foi muito bom, me trouxe muita bagagem também. E aí com isso eu voltei para o Brasil no fim desse período e fui morar em São Paulo, aqui em São Paulo, para poder é, iniciar esse projeto da startup de simulação de custos para comércio exterior com os meus amigos. Mas devido às questões da vida, um teve que ir para outro país, outro casou, filhos e assim por diante. Acabou que a gente não conseguiu, eu não consegui sozinho dar atração no projeto, então decidi arquivar, né, o projeto ali na época. A gente começou no Mackenzie, depois foi para a USP, ali no Cietec. Ficamos incubados lá, passamos, né, escrevi todo o plano de negócios, todo o plano de negócio e submeti, a gente foi aprovado. Então, pela vitrine que a USP poderia nos proporcionar, nós escolhemos, fomos para lá, mas acabou que eu não consegui sozinho tocar. Eu tinha largado tudo para tocar esse projeto e não deu muito certo. E então precisava de dinheiro, investimento, uma série de habilidades que eu não consegui corresponder ali naquele momento, né? Tinha acabado de terminar a faculdade, de voltar para o Brasil. Então eu decidi que eu precisava restabelecer minha vida no Brasil, né? Então fui dar aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito e tenho uma certa facilidade, né, com esse ambiente. Então eu precisava me recolocar no mercado, então passei ali no concurso do Centro Paulo Souza e passei no processo também ali do Senac e fui dar aula de TI, né, de redes, programação nessas duas escolas. Fiz muitos projetos, inclusive em parceria entre as duas escolas com alunos, né, do Senac, ETEC. Também fui coordenador de curso, coordenador de laboratório, agente de inovação por conta dos projetos que eu fazia de hackathon, ideathon e também por promover ali estágio com os alunos para que eles melhorassem a própria escola, né? Tinha uma infraestrutura muito defasada, não tinha servidor, não tinha uma série de coisas, né? Então eu tive que escrever alguns projetos, mandar para a sede
escalar esse time de voluntários, de estagiários, né, ali da própria escola e construir uma rede decente, e melhorar os computadores, pedir computadores novos para a sede, então conseguir estabelecer ali laboratórios bons que funcionasse bem. Então eu usava os alunos do Senac para ajudar os alunos da ETEC a construir isso e assim ter uma escola legal, ter os laboratórios legais, não só para o curso de TI, mas para todos os cursos. Mas acaba que os cursos de TI usavam mais. Então foram anos muito legal, muito bacana esses anos, porque eu pude ajudar, né? Pude criar vários processos e conectar pessoas, né? E as duas escolas. Foi muito gratificante esse momento da minha vida de poder ver, né, as coisas evoluindo, ver os laboratórios melhorando e os alunos ganhando campeonatos e conquistando empregos, né? Então foi uma fase muito bacana da minha vida, né? Tenho um apreço, né, muito grande pela área acadêmica e tinha uma relação muito boa com os professores, com os alunos, inclusive os alunos me indicavam, né, para prestar consultoria para as empresas que eles acabavam indo pós a escola, né, depois da ETEC, do Senac. Então, por um bom tempo eu conduzi minha trajetória, minha carreira ali como professor e como consultor autônomo, até que essa colega do MBA na FIAP me indicou para essa vaga, né, de alguém que tivesse expertise em redes, servidores, para o time de strategy de cibersegurança da Accenture. E aí eu topei, fiz o processo seletivo, passei, estou lá já vai fazer 3 anos, né? Então, as coisas meio que se retroalimentam, né? Elas meio que, quando a gente faz o que gosta, quando a gente tá dedicado de corpo e alma ali, as coisas vão fluindo e foi muito bacana esse momento da minha vida onde eu pude ter, né, poder entregar para a comunidade ali, para os alunos e ter de volta esses apoios, foi muito legal. E acabei saindo da ETEC do Senac para encarar esse desafio, né, na Accenture, para ir para uma área que eu sempre gostei, sempre quis migrar, que é a área de cibersegurança. Então vi como uma boa oportunidade e realmente foi uma decisão acertada. Muito feliz dessa decisão. Hoje atuo ali na Accenture ah, para projetos de financial services, né? Então são bancos que têm aplicações de financiamento da Accenture, né? Financiamentos de todos os tipos, imobiliário, automóveis, propriedades, assim por diante. Então eu acabei ficando responsável pela gestão de vulnerabilidades desses ambientes, né? Por conta de um projeto curto que eu fui, que era para um banco do Canadá que estava contratando, né? Accenture Canadá estava contratando, estava customizando, né? Essa aplicação que já era muito bem sedimentada aqui no Brasil, lá para o Canadá. E por conta do inglês, eu fui escalado para ajudar nesse projeto, né? Para ajudar a manter os compliances, manter a gestão da vulnerabilidade em dia dentro dos SLAs. Acabava ajudando em várias outras questões, né? Por conta da língua, colocar todo mundo na mesma página. Então, o pessoal gostou, acabou que, em vez de eu ir para outros projetos, porque né, consultoria tem muitos projetos, acabou que eu acabei ficando nesse e ampliando, né? Então, não só olhar mais para a vulnerabilidade do Canadá, mas olhar para todos os projetos que a gente tem no México, Chile, Argentina, Brasil. Então, a gente está no escopo Américas, né? Então, acabo que olho para todos os projetos da América, essa questão da gestão da vulnerabilidade. Então, a gente tem um grande painelzão que consolida várias ferramentas, né? É, de MDE, Qualys, Splunk e várias outras que a gente usa ali para fazer os scans nos ambientes, né, e nas aplicações. Então, como são muitas aplicações, muitas VMs, muitos ambientes, a gente acaba consolidando tudo num grande painel e isso às vezes acaba gerando confusão, né, de entender o que é de cada time, o que que é de CMS, o que que é de middleware, o que é de observabilidade, o que é de arquitetura, né, o que que é host container, o que que é container. Então, é, eu tive que aplicar ali um pouco de inteligência nas planilhas, né, usar um Power Query, um Power BI para poder criar essas visões mais executivas ou algumas vezes mais técnicas, mas com filtros que ajudasse a segmentar, a segregar o que é de cada time, né?
E não só isso, também entrar para alinhar com esses times, né? Então toda a experiência que eu tive ali do Projeto Canadá, aplicar para os diversos outros projetos, que é justamente colocar todo mundo na mesma página, né? Estabelecer os planos de correção, estabelecer os prazos, fazer essa organização, né? Pensar em roadmap, pensar em melhorias de processo para que algumas vulnerabilidades não sejam mais apontadas. Então, eu fiquei responsável, né, devido ao passar do tempo e a confiança que as pessoas foram gerando em mim, acabei ficando com responsável por olhar todos os projetos e tem um time que me ajuda, né? Time de segurança ali do On Financial. Então a gente tem os checkpoints, a gente tem os alinhamentos e eu sou responsável por construir essa estratégia para que a gente não perca os prazos, para que a gente saiba priorizar o que realmente é prioritário e assim por diante. Então minha conversa é muito com os diretores, com os líderes de projeto, com os arquitetos, né, e ajudando os times a entrar numa fila de processos que a gente consiga ter uma boa pontuação com o nosso global, né, e a gente não tenha escalonamentos, não tenha quebra, né, de processos ou paradas, enfim. Então, a gente precisa estar em compliance, né? Então, existe esse scorecard global, a gente está lá e precisa manter tudo em dia. Então, são 18 bancos, é coisa pra caramba, são times grandes, então a gente tem que falar com as lideranças e falar com os times para manter tudo em dia, né? E, então, desde que eu fui para a Accenture, eu ah, parei de dar aula, porque eu queria encarar esse desafio com dedicação total. E hoje eu me sinto mais pronto, mais preparado, mais ah, preparado mesmo, né, para poder voltar. Então, por isso que eu tenho buscado. É uma coisa que faz muito sentido para mim, me realiza, me faz bem e eu quero fazer de forma sustentável, né? Quero poder encaixar, conciliar isso na minha vida de uma forma sustentável. Tá, então, só um pouquinho sobre mim, né? Ah, então, vou passar aqui um pouquinho para o tema central dessa aula de hoje, tá bom, pessoal? Mas antes eu queria fazer uma provocação, uma reflexão aqui de uma grande referência na área de cibersegurança, que é o Bruce, que ele fala o seguinte, né? A cibersegurança não é um problema que pode ser resolvido com uma única ferramenta ou tecnologia. É um processo contínuo de avaliação de riscos, defesa, detecção, resposta e recuperação. Uma estratégia eficaz deve integrar tecnologia, pessoas e processos. E reconhecer que a segurança é uma questão de gerenciamento de risco, não da eliminação de risco. Então, eu acho interessante essa reflexão, essa provocação, Bruce, porque vai de encontro com o tema central aqui da nossa aula de hoje, que é pensar que gestão de vulnerabilidades não é apenas aplicar a correção, não é apenas sobre uma tecnologia, sobre um scan, um monitoramento, mas o todo. Né? Quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades, a gente tem que pensar no todo, o que implica, né, o que cobre aqui o que ele diz aqui, né? Tecnologia, pessoas, processos, tudo isso faz parte de estratégia de gestão de vulnerabilidades, tá, pessoal? Então, só uma provocação, uma reflexão sobre esse tema antes da gente ingressar de fato na questão da CVE, na questão da CVSS para calcular a pontuação e assim por diante, tá bom? Bom, contextualizar um pouquinho aqui o que é o CVSS, né? Ele é uma calculadora padronizada e gratuita para medir a gravidade das vulnerabilidades de segurança em software, sistemas e os demais ativos que a gente tem, componentes, né, que a gente tem nos ambientes, nas corporações, tá bom? Ele atribui uma pontuação numérica de 0 a 10 e também existe, né, um valor textual que vai dizer ali com severo, com crítica àquela vulnerabilidade, né? Então a gente tem ali baixa, média, alta e crítica, e o que indica quão grave aquilo pode ser, qual impacto aquilo pode causar ali para o seu servidor, para o seu ambiente, para a sua rede, enfim, para a aplicação e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, o CVSS nos ajuda a calcular essa pontuação, a determinar a severidade daquele risco, daquela vulnerabilidade que a gente está tratando, está analisando. Tudo bem? Então, aqui falar um pouquinho sobre os três pilares que existe nessa métrica, né, nessa forma de medir
uma vulnerabilidade. Então a gente tem a métrica base, que vai descrever ali a severidade inerente da vulnerabilidade, sem considerar questões, né, fatores externos. Então ele vai considerar apenas questões estáticas, questões que são inerentes à própria análise ali da vulnerabilidade. Tudo bem? As temporais, elas vão nos dizer o quão aquilo continua sendo severo ou não. Porque na medida que o tempo vai passando, as vulnerabilidades podem ter é, pacotes de correção, pode ter formas de mitigação, né, outras camadas de segurança do ambiente que pode garantir que aquela vulnerabilidade não seja um grande risco e assim por diante. Né? Então, o tempo nos ajuda a calibrar essa pontuação para mais ou para menos, na medida que existe uma evolução nas tratativas, nas medidas de correção dessa vulnerabilidade. Tudo bem? E as ambientais, ela vai dizer muito sobre a capacidade da empresa de resposta, né, para aquela vulnerabilidade. Então, isso exige um pouco mais de maturidade aqui da empresa para poder ser medido. Então, na medida que uma empresa, por exemplo, tem um CMDB bem construído, né, tem ali os seus inventários, essa base de dados do que ela tem de componente, de servidor, de rede, cloud e assim por diante, a gente consegue determinar melhor essa métrica para baixo ou para cima, de acordo com as capacidades da empresa, de acordo com a maturidade que ela tem, por conta dessas variáveis de ambiente. Né? Então, vocês vão ver que no nosso exercício a gente tem ali as métricas base, e as temporais e as ambientais a gente não tem definido pelo CVE, pelo CVSS e outros sites, né, outros fóruns, porque elas dependem justamente uma do tempo, obviamente, e a outra do ambiente que está inserido, que está acontecendo aquela brecha, aquela vulnerabilidade, aquele risco, tá certo? Então, resumidamente, né, basicamente o que nós temos aqui, métricas base, que são estáticas, são definidas por esses órgãos e esses fóruns, né, que são grandes comunidades que contribuem para a análise dessas vulnerabilidades, mas que estão sob o guarda-chuva do governo americano, né? São agências que pertencem ao governo americano. Existem outras agências também, tá, pessoal de outros países, mas o mais comumente usado, que é pioneiro nessa questão, é aqui o NIST, né? Que é um framework aqui, que é esse portal do governo americano que vocês estão vendo aqui do lado direito. Então, basicamente é isso, tá? Nós temos o pilar base, que é essa medição que já vem desses fóruns, dessas agências. O tempo, né, conforme o tempo vai passando, a gente pode ter soluções, mitigações, pacotes de correção, e com isso vai mudando a pontuação. E o ambiente, que aí diz respeito como a empresa tem capacidade ou não de resposta de correção para essas vulnerabilidades. Tudo bem? Bom, seguir aqui. Falando só mais um pouquinho, né, desse um exemplo aqui que eu selecionei para nós conversarmos, é esse do Log4Shell. Ficou muito conhecido, né? É uma vulnerabilidade que você pode executar códigos remotamente na biblioteca ali do Log4j. Então isso se tornou uma vulnerabilidade muito crítica, porque o que era para ajudar ali no dia a dia dos times de desenvolvimento, arquitetura, DevOps, né, que concerne em você fazer chamadas, né, invocar objetos de outras JVMs, de outras máquinas Java, foi explorado, foi descoberto que é possível fazer isso, né? Não só na rede, não só ali no ambiente que está configurado, essas JVM, né, e essas bibliotecas, mas também de forma remota, né? Então, o que foi feito ali para ajudar, para agilizar o dia a dia dos times, acabou se tornando uma grande vulnerabilidade, uma grande brecha crítica que, conforme a análise, né, foi feita desde novembro ali em novembro que ela foi descoberta até dezembro, então vários atores aí se envolveram, como o Alibaba Cloud Security, né, o time de security do Alibaba Cloud, que descobriu e reportou, e várias outras empresas, organizações se envolveram, a Kamai e diversas outras. Então, ali em dezembro você tem ali a, o próprio Java lançando
um pacote que resolve, né, que corrige essa vulnerabilidade, né? Então, aqui nesse review, né, nessa análise, a gente consegue usar o CVSS, né, para calcular quão severo é isso, né? Então, esse é um objetivo que nós temos aqui ao usar o CVSS, tá certo? Quando a gente olha aqui para as métricas, né, a gente vê que tem aqui, por exemplo, a pontuação 10 tanto do NIST quanto do CISA, né, que é a Agência de Cibersegurança ali do governo americano. Então aqui são as fontes, né, de onde vêm essas métricas e aqui o vetor. Então a gente vai aprender como funcionam esses vetores de acordo com o que está aqui, né, no portal ali do NIST, tá certo? Tá? Depois a gente pode explorar mais também esse relatório, ele é bem completo, né? Essa é uma vulnerabilidade que ficou muito famosa, então várias formas de mitigação, de correção e assim por diante. Tá? Então, vou abrir aqui para vocês. O nosso Common Vulnerability Scoring System, né, versão 3 aqui. Se a gente olhar na CVE de 2021, né, 4428, que é do Log4j, ali da versão 2, nós temos esses vetores, como vocês podem ver, certo? Os dois vetores estão com a pontuação 10 critical, né? E aqui as referências, né, as recomendações e soluções e ferramentas tá, para correção. Que basicamente implica você atualizar, né, essa biblioteca lá do Log4j. Inclusive eu já vi, tá, pessoal, esse apontamento, nossos scores, nossos scans nos projetos aí muitas vezes, tá certo? Então, aqui vamos só exercitar um pouco aqui o conceito, né, do que são esses vetores aqui do score base, que nós falamos ali dos pilares. Então, aqui no NIST, nessa CVE, a gente tem esses vetores, né? Então, o que são essa sopa de letrinhas, né? Que significam essas nomenclaturas? Se a gente for aqui, tá? No first.org, lá, CVSS Calculator, a gente tem aqui o nosso métrica base, né? Que é aquela métrica que já vem, que é a base que sustenta aqui como é definido a pontuação, o score dessa vulnerabilidade. Então, se eu olhar aqui, ó, AV, né, esse attack vector, nós temos aqui o AV que está igual a N, né, o atributo, o valor atribuído para o vetor de ataque é N, que significa aqui na minha calculadora, ó, network, certo? Então aqui eu já selecionei o primeiro atributo, né, para esse vetor. Podia ser adjacente, podia ser local, né, ou physical, tá certo? E aí tem as explicações, conforme você passa o cursor do mouse, para cada um desses atributos. O próximo, se a gente parar para analisar aqui, ó, nós temos o AC, que é igual a L. Então, o que é esse AC? Attack Complexity. Então, a complexidade do ataque, tá certo? E aqui ele está categorizado, né, definido como low, ali conforme o NIST, tá certo? Desculpa, aqui está como L. É isso mesmo, low. E nós temos o PR aqui igual a N, que é Privileges Required None, ou seja, não é necessário um privilégio de acesso, né? E User Interaction UI, né? Então, como é que está o nosso UI aqui? Está como N, tá certo? Que também é None. Interaction None. O escopo está como C, que é Changed, ou seja, existe um impacto aqui que muda, né? Existe um impacto de alteração no componente, tá certo, pessoal? Ali do Log4j. Confidentiality, né? Então, confidencialidade aqui, como é que está o score? Está como high. Então, se a gente for aqui, confidencialidade, confidentiality. Então, se a gente olhar aqui a confidencialidade, está como high. A integridade, integrity, está como high também. E a availability também está como high.
né, disponibilidade. Então ele me deu aqui o score 10, né, 10 critical, tá certo? Então, pessoal, aqui no temporal score e no environmental score, como eu mencionei antes, né, isso vai de acordo com as análises ao passar do tempo. Então pode ser Spot Code Maturity, né? Not defined, né? Unproven, proof of concept. Então já existe uma prova de conceito. Se sim, ó como muda aqui a nota, né? Remediation level, né? Official fix, temporal fix, workaround, available. Então se eu colocar oficial fix, já existe, ó como vai caindo, tá vendo? Porque essa é a diferença. Aqui ele não considerou o tempo, aqui é a base, tá certo? Então, por que ela está super crítica? Porque é a análise inicial, né? Com os fundamentos iniciais aqui do que foi encontrado na vulnerabilidade. Mas aqui a gente tem a questão do tempo. Se eu tenho um pacote, né? Se eu tenho uma biblioteca acima que corrige essa vulnerabilidade, então eu tenho um oficial fix, a nota já cai aqui, tá certo? Conforme o tempo vai passando, eu consigo saber se existe um report confidence, por exemplo, para essa vulnerabilidade, né? Tudo bem, pessoal? Então, essa daqui é conforme a gente encontra uh, lá no NIST, tá certo? E esses outros dois pilares, né? Pilar base a gente encontra ali no NIST e o pilar temporal e ambiental a gente vai conforme a análise que é feita ao longo do tempo com os atores envolvidos aí, né? O próprio Java, a Akamai e várias outras organizações e empresas que se envolvem na correção dessa vulnerabilidade e aqui o que cerne a maturidade da empresa, tá certo? Bom, então voltando aqui para os nossos slides, então o hands-on nosso de hoje vai ser o busca uma vulnerabilidade pelo CVE 2021 a 26855 Microsoft Exchange. Nós vamos acessar ali o site do, da First, né, com CVSS, Calculator, e a ideia é a gente analisar, né, identificar o vetor de ataque, o impacto, né, confidencialidade, integridade e a viabilidade daquele ataque e como isso pode influenciar na nota final, né, aquilo que eu mostrei para vocês. A gente tem o valor base e o valor temporal e ambiental, né? Então, a ideia é a gente buscar referências da Microsoft, né, nos portais, nos reports que já são consolidados sobre esse tipo de vulnerabilidade e atribuir essas notas, né, esses scores, de acordo com os materiais oficiais que a gente tem, por exemplo, da Microsoft e outras organizações aí, tá certo? E a gente preenche lá o calculator, né? E a gente faz a comparação da nota base com a nota conforme esses outros dois pilares a gente conseguiu encontrar as informações e preencher, tá certo? Mas lembrando, isso vai muito de acordo com a maturidade de cada empresa, tá? O quanto essa nota vai flutuar aí para cima ou para baixo. E é importante ressaltar, pessoal, que o CVSS é como um GPS que vai dizer para nós as rotas que a gente deve percorrer e quais ciladas, quais buracos a gente deve evitar, tá certo? Então, ele não resolve as vulnerabilidades, mas ele ajuda a gente a definir prioridade, definir o que é mais urgente, definir o que é realmente crítico, e aí, portanto, fazer os alinhamentos, os planos de correção para que a gente elimine a vulnerabilidade ou, dependendo do caso, mitigue e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, gostaria de deixar esse lembrete antes de acabar a nossa aula e até a próxima aula aí e obrigado pela oportunidade. Um abraço, até mais.